Nono ano, nós vamos nessa aula dar prosseguimento aos nossos conteúdos. Nós vamos falar agora sobre as relações métricas com com o triângulo retângulo. Bom, primeiro vamos lembrar que triângulos, eles têm classificações. A primeira classificação que nós temos dos triângulos é que ele pode ser triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo. Acutângulo tem ângulo menores que 90 graus, obtusângulo um ângulo maior que 90, e o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Nesse caso específico, nós vamos trabalhar com triângulos que têm esse ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Bom, nós temos o triângulo retângulo e o ângulo de 90 graus está no vértice A. Esse ângulo de 90 graus, ele vai sempre formar com o seu lado oposto o maior lado. Então, sempre que eu tenho um ângulo de 90 graus, no caso o ângulo A, esse lado BC, que é oposto a ele vai ser sempre o lado maior. E ele vai receber o nome de hipotenusa. Os outros dois lados, que vai formar adjacente a esse ângulo de 90 graus, nós vamos chamar eles de catetos. Então, nós temos o lado AB, que é um cateto, e o lado AC, que é um outro cateto. Bom, a partir desses dois lados, nós vamos tracejar e fazer uma altura relativa a esse lado da hipotenusa. Então, aqui nós traçamos a altura de A até H. Essa altura fez com que o nosso triângulo se dividisse em dois triângulos. E a partir disso, nós temos que esse lado M, que é do B até o H, é uma medida, é uma projeção do cateto C. E esse lado HC, esse lado N, ele é uma projeção do cateto B. Então, é como se eu estivesse vendo a sombra do cateto B, que é o N, e a sombra do cateto C, que é o M. Então, é importante observar isso, porque essas nomenclaturas vai ser utilizada na resolução de exercício. Então, nós temos um triângulo. O triângulo tem um ângulo reto. O lado de frente a ele nós chamamos de hipotenusa. Os dois lados que se formam nós chamamos de cateto. Quando nós traçamos a altura em relação a esse ângulo de 90 graus e a hipotenusa, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. E vai se partir esse triângulo em dois triângulos. E nós vamos ter dois lados a mais aqui. O lado BH e HC, que são as projeções dos seus catetos. Então, BH, projeção do cateto C, e HC, projeção do cateto B. A partir dessas projeções, nós teremos as relações métricas que serão utilizadas. Aqui ele está falando que a altura ao quadrado de qualquer triângulo retângulo vai ser igual à multiplicação das projeções dos catetos, MN. Nós também teremos que o cateto C ao quadrado vai ser igual a A vezes M, ou seja, ao valor da hipotenusa multiplicado pela sua projeção M. Nós também teremos que o cateto B ao quadrado vai ser igual a A vezes N, ou seja, a hipotenusa vezes a sua projeção. Nós também teremos que a hipotenusa multiplicado pela altura vai ser igual à multiplicação dos dois catetos. E nós temos o teorema de Pitágoras, que já foi estudado, que diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Essas 5 relações métricas serão bastante úteis para quando formos resolver problemas relacionados aqui a triângulos retângulos.
A partir dessa noção que nós vimos sobre triângulo retângulo e suas projeções, e aquelas fórmulas que nós vimos, nós vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo, encontre a altura H do triângulo retângulo. Bom, nós temos o triângulo ABC, ele tem o lado BC valendo 9, aliás, o AC valendo 9 e o AB valendo 6. Lembra que eu tenho que sempre identificar o ângulo de 90 graus. Ele está no ângulo 9, ele está no lado A, no vértice A. O lado de frente a ele é a hipotenusa, então, de C até B, nós temos um valor A, que é a hipotenusa. E essa linha que eu faço da altura de A até o lado BC, divide o nosso triângulo. Então, nós temos aqui duas projeções. De B é uma projeção, de C a projeção. Bom, para encontrar o valor de A, de H, que é a altura, nós temos uma fórmula. A fórmula diz que você tem que ter a hipotenusa, multiplicar com a altura, vai ser igual à multiplicação dos catetos. Nós temos os dois catetos, 6 e 9, mas nós não temos a hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o valor da hipotenusa. Para encontrar o valor da hipotenusa, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é a nossa hipotenusa, ao quadrado, vai ser igual a 9 ao quadrado, que é 81, mais 6 ao quadrado, que é 36. 81 mais 36 é 117. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 117. Vai ser 3 raiz de 13. Bom, agora que eu sei o valor da hipotenusa, eu consigo também identificar o valor da altura, que é o que eu realmente quero. Então, nós vamos utilizar outra fórmula. Hipotenusa, 3 raiz de 13, vezes a altura que nós queremos, vai ser igual aos dois catetos, multiplicado, 9 vezes 6, que é 54. Bom, como eu quero o valor de H, nós vamos mudar 3 raiz de 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 54 divide por 3. Eu posso fazer essa divisão porque nem o 54 nem o 3 estão dentro da raiz. É igual a 18. Então, a altura vai ser 18 sobre raiz de 13. Lembra que raiz quadrada não pode ficar no denominador de uma fração. Então, o que eu vou fazer é simplificar essa fração para encontrar um valor equivalente a esse, mas que não tenha raiz no denominador. Para fazer esse processo, eu vou multiplicar o numerador e o denominador da fração pela raiz de 13. É sempre pela raiz que está no denominador. 18 vezes raiz de 13, 18 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é raiz de 13 ao quadrado. Você pode cancelar o quadrado com a raiz, então vai sobrar só 13 no denominador. A altura vai ser 18 raiz de 13 sobre 13. Como 18 não divide por 13, porque os dois estão fora da raiz quadrada, eu vou manter do jeito que está. Nesse próximo exemplo, eu também quero encontrar o valor da altura. Mas observe que aqui ficou bem mais simples, porque você tem todos os valores. Você tem os dois catetos, você tem a hipotenusa. Observe que A tem um ângulo de 90 graus. Então, 5 sobre 2 é a sua hipotenusa. Raiz quadrada de 5 é cateto, raiz quadrada de 5 sobre 2 é outro cateto. Utilizando a fórmula, hipotenusa vezes a altura tem que ser igual ao cateto vezes o outro cateto. Então, 5 sobre 2 vezes H tem que ser igual a raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 sobre 2. Bom, como eu tenho raiz quadrada de 5 no segundo membro vezes raiz quadrada de 5, eu posso escrever raiz quadrada de 5 ao quadrado. E vou repetir o denominador 2. Porque eu vou cancelar essa raiz com esse 2. E aí eu vou ficar com dois valores iguais. Eu vou ficar com 5 sobre 2H igual a 5 sobre 2. Bom, eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo.
ele vai passar multiplicando com 5, e eu vou passar o 5, que está no primeiro membro, multiplicando com 2, vai ficar 10 sobre 10, ou que vai ser 1. Aqui, como os dois lados têm o mesmo valor, você poderia simplesmente simplificar e chegaria na resposta 1. Próximo exemplo. Ele quer saber qual é o valor de M e de N. Observe que você tem um triângulo, ABC, em A ele tem um ângulo de 90 graus, e traçou uma altura dele. Formou um lado N e um lado M. N é a projeção de 6 e M é a projeção de 8. 8 e 6 são catetos e A é a nossa hipotenusa. Bom, para descobrir o valor do N e o valor do M, eu preciso do valor da hipotenusa. Então, o que eu vou fazer é calcular ele. Porque se eu tenho os catetos, eu uso o teorema de Pitágoras e encontro o valor da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é 100. Como eu não quero o valor de A ao quadrado, eu vou tirar esse expoente calculando uma raiz quadrada. A é igual a raiz quadrada de 100, A é igual a 10. Encontramos o valor da hipotenusa. Agora, nós podemos encontrar o valor de M. M é igual a B ao quadrado igual a A vezes M. Observe que esse B é o cateto que faz projeção com M, então é 8. 8 ao quadrado vai ser igual à hipotenusa, que vale 10, vezes o M. 8 ao quadrado é 64, igual a 10M. O 10 está multiplicando no segundo membro, passa para o primeiro dividindo. 64 dividido por 10, não tem como dividir, mas você simplifica por 2. M é igual a 32 sobre 5. Para determinar o valor de N, você poderia usar a projeção, ou você também pode usar o raciocínio lógico. Por quê? A é o comprimento de B até C, é tudo. Se você já sabe o valor de A, que vale 10, e você sabe o valor de M, que vale 32 sobre 5, o valor de N vai ser um número que somado com M é igual a 10. Então, nós ficamos com 10 é igual a N mais 32 sobre 5. Como 32 sobre 5 está no segundo membro, eu vou mudar ele para o primeiro e ele vai passar negativo. E vamos ficar com 10 menos 32 sobre 5 é igual a N. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que subtrair 10 de menos 32 sobre 5. Então, eu teria que calcular o mínimo entre o denominador do 10 e o 5. Como o 10 não tem, então seria 1. Então, logo vai ser 5. Porque o mínimo de 1 a gente não calcula. 5 dividido por 1 é 5, vezes 10, 50. 5 dividido por 5 é 1, vezes 32 é 32. 50 menos 32 é 18 sobre 5. Encontramos o valor de N. Observe que, às vezes, você consegue mais de um caminho para encontrar os valores. Então, você vai ter que escolher aquele que você considera mais simples. Próximo exemplo, nós vamos encontrar o valor de M. Aqui, eu tenho alguns valores. Eu tenho o valor de A até C, que é 12, e eu tenho o valor de B até C, que é 15. A até C é cateto. De B até C é hipotenusa. M é a projeção do cateto 12. Então, nós vamos utilizar a fórmula. O cateto ao quadrado vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, 12 ao quadrado, que é o cateto, vai ser igual a 15, que é a hipotenusa, multiplicado por M. 12 ao quadrado é 144, vai ser igual a 15 vezes M. Como o 15 está multiplicando o primeiro membro, eu vou mudar ele para o segundo e ele vai passar dividindo. Ficamos com 144 dividido por 15 igual a M. Como eu dividi 144 por 15, a resposta não é um valor inteiro, então eu vou simplificar. 144 dividido por 3 é 18 e 15 dividido por 3 é 5. Então, M é igual a 48 sobre 15.
Nosso próximo exemplo. Calcule o valor de n. Bom, você tem um comprimento da hipotenusa, que é de B até C, vale 15. Você tem um comprimento de um dos catetos, de A até C, que é 12. Mas você não tem um comprimento de A até B. Ele falou apenas que vale C. E observe que N é projeção do cateto C. Você precisa desse valor do C. Então, como eu não tenho o valor de um dos catetos, o que eu vou fazer é descobrir ele. Eu posso usar o teorema de Pitágoras, porque a hipotenusa ao quadrado vai ser igual aos dois catetos ao quadrado. A hipotenusa é o lado maior, é o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, então é 15 ao quadrado, 225. Ele tem que ser igual ao cateto, que nós sabemos o valor, 12 ao quadrado, 144, mais o cateto C, que nós ainda não sabemos o comprimento dele. Bom, como eu quero só o valor do C, eu vou mudar esse 144 do segundo membro para o primeiro, e ele vai mudar negativo. 225 menos 144, 81. Vai ser igual a C ao quadrado. Bom, como eu quero o valor do C e não o valor do C ao quadrado, então vou extrair a raiz quadrada. Assim eu tiro a potência. C vai ser igual a raiz quadrada de 81. C vai ser igual a 9. Sei o valor do C, agora eu posso encontrar o valor do N. O N vai ser o C ao quadrado, que é o nosso valor, 9 ao quadrado, igual a hipotenusa 15, vezes o valor do N, que é a projeção de C. 9 ao quadrado é 81, igual a 15N. Vou mudar o 15 do primeiro membro do segundo membro para o primeiro, e ele vai mudar dividindo. 81, ao dividir por 15, não é exato. Então, você pode simplificar dividindo o numerador ou denominador por 3. 81 dividido por 3 é 15, e 15 dividido por 3 é 5, e achamos assim o nosso valor do N. Nosso próximo exemplo, ele quer que você determine o valor de N. Bom, observe que N é a projeção do lado AC, que você não tem, que é um cateto. Você tem a altura, que é 16, e você tem um valor de 8, que é a projeção do lado AB. Então, com esses dois valores, você tem que encontrar o valor H. Aliás, você tem que encontrar o valor de N. Naquelas fórmulas que nós temos uma que diz que a altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado vai ser igual às projeções. A altura é 16, então 16 ao quadrado vai ser igual à projeção 8 vezes a projeção n, que nós não temos, então vamos manter o n. 16 ao quadrado é 256, que vai ser igual a 8n. Como o 8 está multiplicando o segundo membro, você muda para o primeiro e ele vai passar dividindo. 256 dividido por 8 é 32, encontramos assim o valor de n nesse exemplo. No nosso último exemplo, nós temos que calcular a altura desse triângulo. Bom, nós sabemos que a projeção de AB é 5 e a hipotenusa é 20. Não sabemos a projeção N e não sabemos os valores do cateto. Bom, a altura, você precisa saber pelo menos as projeções. Nesse caso, primeiro nós vamos descobrir o valor de M. M nada mais é do que o comprimento, que é uma parte do comprimento da hipotenusa. Se ele está dizendo que de C até B nós temos 20, então o valor M é o número que, quando você somar com o pedaço 5, é 20. Então, esse valor é 15. Então, M vale 15. Agora que eu sei que o M vale 15, eu tenho a projeção M, 15, e eu tenho a projeção 5, eu posso calcular a altura. A altura ao quadrado vai ser a multiplicação dessas duas projeções. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5 é 75. Como eu quero o valor da altura dentro da raiz quadrada, porque eu não quero a altura ao quadrado, então,
a altura vai ser raiz quadrada de 75, ou a raiz quadrada, ou 5 vezes raiz quadrada de 3. Aqui você pode deixar das duas formas. Então, nessa aula, nós vimos o que é as relações métricas e como nós utilizamos ela para resolver valores desconhecidos, sempre relacionada aos triângulos retângulos.